Agora a gente vai falar sobre privatização da Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa. O Ministério da Infraestrutura publicou na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União, o DOU. O modelo e as condições para a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo. E sobre esse assunto a gente vai conversar com Larry Carvalho, ele é advogado. Boa tarde, Dr. Larry, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Eu não sei se eu pronunciei certo, porque eu estou em São Paulo. Codesa ou Codesa? É Codesa. Pronunciou correto. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar com os telespectadores aqui, falando um pouquinho sobre o tema tão importante, hoje tão em voga no setor portuário e que vai impactar aí diretamente na economia brasileira. Pois é, você sabe que eu já ouvi notícia de que às vezes um produto sai da China e chega mais rápido aqui do que às vezes lá do nosso extremo nordeste de caminhões. Então os portos são muito importantes. Agora, quando a gente fala de privatização, também é muito polêmico. Vamos começar explicando o que é a Codesa e quais as suas atribuições, doutor, por favor. Bom, as companhias docas no Brasil, elas são administradoras portuárias, né? Elas são autoridades portuárias que geralmente administram os portos públicos brasileiros, né? Então, como temos em Santos, como temos em Fortaleza, a Companhia Doca de Fortaleza, como temos lá em Espírito Santo também, Codesa. E o governo federal, através do Ministério de Infraestrutura e Ministério da Economia, tem feito um trabalho aí nos últimos anos de tentar encontrar uma fórmula ideal para se fazer a privatização dessa administração portuária, né? E vamos dizer assim, um grande laboratório é a Codesa. A Codesa vem sendo trabalhado desde 2017, foi anunciado a intenção do governo federal em privatizar a Codesa, né, privatizar a gestão de autoridade portuária, e desde então vem se discutindo, todos os players do segmento têm participado de audiências públicas e tem tido um intenso debate sobre a temática, né, porque tem vários percalços, vários detalhes de como é que vai ser a tratativa, principalmente da empresa que ganhar uma possível licitação com as empresas que hoje já têm terminais arrendados dentro da área do porto. Então, tem várias discussões e isso demandou vários anos aí de estudo, teve todo um estudo de impacto, um estudo de análise antes, tiveram consultas públicas também sobre a temática e, finalmente, foi publicado a modelagem, né, como o governo definiu que deve ser essa privatização de Companhia Docas, privatização e realmente desestatização, até melhor falar, desestatização da Companhia Docas lá de Espírito Santo, colocando ela para iniciativa privada, e vai ser uma modelagem bem interessante, porque eles vão fazer a privatização junto com a concessão do porto em todo por 35 anos, podendo ser prorrogável por mais 5 anos também. E isso, sem dúvida alguma, essa modelagem é o que provavelmente tudo indica, mas obviamente ainda vão ter discussões, que deve ser aplicado em Santos também, e na Codeba também, que a Codeba é a Companhia Docas da Bahia, que também já está na lista do governo para a desestatização. Muito bem. O leilão vai abranger, estou lendo aqui, tanto a concessão da administração dos terminais portuários, quanto à exploração indireta das instalações, como o senhor colocou. Legalmente, como é que está isso? Precisa ser criada uma lei? Esse leilão já está em vista de ser realizado para poder realizar efetivamente? Pois não. Perfeito. Como é que tem acontecido com esses estudos? Efetivamente, inclusive, é possível acompanhar isso tudo de forma bem simples no portal da Parceria Público-Privado, que foi criado, e tem também o site do PPI também, e você acompanha todo o trâmite que está, todas essas concessões que estão sendo realizadas pelo governo federal, né? Então, tanto os terminais que estão sendo arrendados, como agora a Codesa. Então, qual que é a ideia? Passou-se por todo o período de estudo de como ia ser a modelagem, o governo agora propôs a modelagem, depois de várias consultas públicas, e agora vai ser submetida a TCU para que o TCU concorde com toda a modelagem, para que eventualmente venha a ter o edital de publicação. Qual que é a ideia e por que essa concessão e essa desestatização da Companhia Docas, até para explicar um pouquinho para quem está em casa,
Porque no Brasil a gente hoje tem duas sistemáticas de porto, né? A gente tem um porto considerado porto público e a gente tem os terminais de uso privado, que são geralmente terminais fora de porto público, terminais criados por empresas, né? E hoje a gente tem um crescimento muito grande no Brasil desses terminais de uso privativo, enquanto os terminais públicos brasileiros, eles obviamente continuam tendo muito investimento, mas muito investimento principalmente da iniciativa privada, porque mesmo o porto sendo público, é a iniciativa privada que efetivamente faz a movimentação de carga, né? Então, você tem a figura do operador portuário, você tem também várias áreas portuárias dentro de terminais de portos públicos que são arrendados à iniciativa particular. Então, você tem um investimento da iniciativa particular dentro de portos públicos, principalmente na questão de equipamentos para movimentação portuária e toda a parte necessária a uma maior produtividade na movimentação realmente dessas cargas que chegam a bordo dos navios. O grande problema que acontece é que as companhias docas, elas não, e a iniciativa pública não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo de investimento. Então, enquanto você tem investimentos sendo realizados na parte de produtividade da movimentação de carga, realmente tem muita carência ainda de investimentos e muita dificuldade na parte de investimentos, e aí vindo da iniciativa pública, principalmente de dragagem, de acesso ao porto, toda a área é tida como comum, né, que todo condomínio portuário se utiliza, que aquele investimento é utilizado em proveito de todos os usuários de carga, todos os operadores portuários que lá estão no porto, todos os terminais também que foram arrendados para iniciativa particular. Então, a ideia de fazer uma privatização da Codesa, né, ou essa desestatização, é exatamente para que a empresa que ganhe possa fazer a administração do porto. A empresa vai ter a concessão total do porto também, da área portuária, da área do porto público. E aí, o que se imagina? Que seja facilitado o investimento para a questão tanto de dragagem, como esses investimentos de área comum. A empresa que ganhar pela modelagem, ela não vai poder fazer a exploração direta dessas áreas, porque essas explorações diretas presume-se que vão ser feitas até pelas empresas que já investiram e já receberam e já possuem contrato hoje de terminais arrendados também, né? Então, assim, a grande questão de, como eu falei, passaram-se anos sendo estudado, levado à consulta pública, exatamente para não ter nenhum conflito entre a empresa que vai receber essa privatização e concessão da área com todas as empresas que hoje já possuem algumas áreas arrendadas dentro do porto, né? Exatamente para evitar algum tipo de conflito de interesse ou alguma problemática e até para resguardar a segurança jurídica dessas empresas que já fizeram investimentos no setor portuário. Doutor, interessantíssimo esse assunto aqui, que está muito em voga agora, essa questão da privatização da Codesa, mas qual é o panorama quando a gente falar em Brasil, para a gente ampliar um pouquinho o conhecimento? O Porto de Santos, por exemplo, ele é público ou ele é particular? Se a gente for olhar os vários portos, como é que está essa questão? Porque a gente está falando do Espírito Santo, né? É bom a gente ter uma visão geral também para entender. Sem dúvida alguma. O Porto de Santos é um porto público, é uma companhia docas também. A única diferença é que ele foi cedido à administração dele, e o governo federal cedeu à Prefeitura de Santos. Né? Então, é um porto eminente público. Quando a gente fala que é um porto eminente público, que a administração dele efetivamente é feita por uma autoridade portuária, segue todas as normativas da lei dos portos que trata de portos públicos, a necessidade de intermediação do órgão gestor de mão de obra, contratação de estiva e todas as categorias portuárias, diferentemente de um porto, realmente um terminal de uso privado. E o que acontece? Aí sim, no Porto de Santos, por exemplo, você é de conhecimento público, os vários terminais que lá existem, né? Vários players com terminais. E aí que está essa questão, porque mesmo no porto público, durante os anos, como o próprio governo federal tem feito agora também, existem vários arrendamentos de áreas, né? O governo arrenda áreas, às vezes, para construção de um terminal de containers, terminal de granel líquido, para movimentação de grãos, movimentação de açúcar, movimentação de soja, milho. Então, sempre tem algumas empresas do segmento de logística que terminam fazendo esses arrendamentos. Algumas empresas fazem um arrendamento para poder utilizar e movimentar a sua carga própria para exportação e importação, ou alguns players de logística movimentam também
para operar cargas de terceiros. Então, tendo essa visão e a existência de vários contratos, como tem no Porto de Santos, em outros portos do Brasil também, essa noção de empresas que já investiram, já possuem contratos de arrendamento diário. Então, foi essa noção da empresa que está vindo, vá vir lá para a Codesa, efetivamente não poder fazer a exploração direta, mas sim a exploração indireta e tomar de conta dessa área comum que se chama, desse investimento de área comum. Mas aqui, novamente, foi definida a modelagem pelo governo federal, da Codesa especificamente, mas isso ainda vai ser submetido ao TCU para saber se o TCU vai aprovar essa modelagem e se efetivamente vão ter maiores discussões ainda de cunho jurídico, de algum acerto, algum ajuste da modelagem proposta pelos dois ministérios. Muito bem. Doutor Larry, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação e já ficar o convite aqui para o senhor participar da nossa programação, no programa Conexão Legislativa, para aprofundar mais este tema que o senhor acompanha de perto. Muito obrigado. Sem dúvida, vai ser um prazer. Muito obrigado e bom almoço para todo mundo que está em casa. Um abraço, Jeremias. Muito obrigado. Pois é, tratando aí da privatização aí desta Docas, da Companhia Docas do Espírito Santo, Codesa, é muito importante para que a gente possa acompanhar e o Parlamento Paulista também está de olho nessas questões.